Olá, tudo bem? Como vão? Sou a doutora Letícia Spor, médica clínica geral, médica do trabalho, médica do tráfico e geriatra. Hoje vamos falar um pouco sobre tireoide. Então, afinal, o que é tireoide? Tireoide é uma glândula localizada aqui no pescoço, na frente da traqueia. Essa glândula, ela é bem pequenininha e ela pesa em torno de 30 gramas, 35 gramas. A tireoide, ela produz hormônios, o T3 e o T4, e esses hormônios são responsáveis por várias coisas no nosso organismo. Eles atuam em praticamente todos os órgãos do nosso organismo. No cérebro, no coração, no intestino, nos órgãos sexuais. Então, alguma disfunção da tireoide pode causar problemas em todos esses órgãos. O que se vê então? A tireoide, existem dois problemas que atingem mais a tireoide e atingem mais a população: o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipotireoidismo é quando a glândula não produz hormônio suficiente ou não produz nada de hormônio. E o hipertireoidismo é o hormônio da tireoide em excesso. Então, o que acontece com isso? Vamos falar então, começar pelo hipotireoidismo. O hipotireoidismo então é a glândula que quando não produz hormônio suficiente ou não produz nada de hormônio, e aí a pessoa começa a sentir algumas coisas. Que coisas são? O organismo, o metabolismo fica mais lento. E aí a pessoa se sente mais cansada, desanimada, tem alteração do sono, às vezes pode ter algum sintoma depressivo junto, ansiedade, o intestino fica mais lento, as unhas quebradiças, os cabelos caem, né? Pode ter alteração da pressão, alteração do batimento cardíaco. Então, uma série, dor de cabeça, dor de estômago, uma série de problemas, né, mais relacionados à lentidão, tá? Então, o organismo vai ficando todo lento de uma forma geral. O pensamento é mais lentificado, é mais um desânimo, uma pessoa já acorda com a sensação de que já tá cansada, parece que não dormiu nada a noite inteira. E também uma coisa muito conhecida do hipotireoidismo é o ganho de peso, né? É o peso. Então, quando a pessoa tem esse problema, né, ela vai ao médico, né, procurando saber o que está acontecendo, e aí o médico vai solicitar então o exame de sangue, e no exame de sangue vai vir alterado, né, e aí se começa o tratamento. O tratamento é com levotiroxina, um remedinho que se toma sempre pela manhã em jejum, tá? É muito importante ser em jejum, porque isso faz com que o remédio seja melhor absorvido e então controle os hormônios da tireoide. E aí, então se faz tratamento e se faz acompanhamento a cada 6 semanas. A cada 6 semanas tu faz um novo exame, porque é o tempo que a tireoide tem para ir se regularizando. Não adianta fazer o exame antes, porque ainda não vai estar funcionando bem. Então, se faz esse exame a cada 6 semanas. Outra coisa que acontece, então, é as pessoas associarem o hipotireoidismo com ganho excessivo de peso. Aí tem uma parcela de verdade e uma parcela de mito, tá? Verdade é que realmente o metabolismo fica lentificado, a pessoa fica mais ansiosa e acaba descontando a comida. Né? Então, são dois fatores que a tireoide e o hipotireoidismo estaria afetando. O que é mito é que a pessoa que tem hipotireoidismo está sempre gorda. Mito, né? Porque ao momento que tu regula a tua tireoide, o metabolismo volta a funcionar normalmente. Então, nem tudo é culpa da tireoide. O hipertireoidismo é o contrário. O hipertireoidismo, então, é a pessoa que ela tá sempre acelerada, né? O batimento do coração é alto, a pressão é alta, o intestino funciona mais acelerado, então as pessoas às vezes têm diarreia, a pessoa não consegue dormir porque ela não consegue descansar, relaxar, porque tá sempre acelerada. A pessoa tem um pensamento muito rápido, a pessoa tá ligada no 220, tá? Mas também sente cansaço, né? Porque acaba que não consegue descansar e dormir. A pessoa, então, pode também ter queda de cabelo, quebra de unha, né? Uma característica das pessoas que têm hipertireoidismo, né? É a hormônio da tireoide, ela pode se alojar no hipertireoidismo nos olhos. Então, a pessoa tem os olhos mais saltados, pode ter o bócio, que é a tireoide aumentada no pescoço.
São algumas características do hipertiroidismo, tá? Então, o hipertiroidismo, então, ele é uma descarga excessiva de hormônio da tireoide na corrente sanguínea e isso altera todo o organismo, tá? Com isso, então, também se usa, faz a mesma coisa. Consulta, o médico pede o exame, é feito exame de sangue, se descobre através do exame de sangue o problema e faz, então, um tratamento com a medicação e a medicação é muito individualizada, a dose é individualizada, se usa o remédio uma vez por dia, às vezes é mais de uma vez, e vai acompanhando a cada 6 semanas novos exames até normalizar as taxas do hormônio. Então, às vezes tem que, pela suba da pressão e do batimento cardíaco, precisa usar alguma medicação para controlar isso também, tá? Tanto o hipotireoidismo como o hipertireoidismo atacam os órgãos sexuais, alteram os hormônios sexuais. Então, a pessoa pode ter muita menstruação ou pouca menstruação, no caso das mulheres, né? E isso pode ser devido à alteração dos hormônios. Uma outra coisa, eles são doenças importantes, porque a tireoide, então, mais uma vez, regula todo o organismo. E quando está desregulado os hormônios, eles acabam afetando o organismo como um todo, e isso, ao longo do tempo, se não for bem tratado, pode causar vários problemas de coração, de pressão, né? Inclusive problemas na cabeça, no cérebro, porque ela vai atrofiando o cérebro, né? A falta do hormônio da tireoide ou o excesso. Pode dar inchaço nas pernas, né? Muito comum um idoso que tem hipotireoidismo ter pernas inchadas. Outra coisa, crianças, né? No teste do pezinho se faz o exame para hipotireoidismo, porque a falta do hormônio da tireoide na criança desenvolve vários problemas, tá? Intelectuais, né? De aprendizado e de desenvolvimento físico, então e intelectual. Então a criança também faz no teste do pezinho um exame da tireoide quando nasce, né? E depois com 1 ano de idade tem que refazer o exame, não do pezinho, daí faz o exame de sangue, né? Para rastrear problemas de tireoide, porque a tireoide, então, é uma glândula extremamente importante no nosso organismo e que ela regula o organismo inteiro, não só fisicamente, como hormoniamente, né, assim, de fazer os outros hormônios funcionarem, as outras glândulas funcionarem, os outros órgãos também. Então, é muito importante ter essa glândula bem regulada. Então, o diagnóstico é feito por exame de sangue e o tratamento é com comprimidos, na maioria das vezes. Tá? Então, se sente alguma dessas alterações, né, procura o médico para poder fazer os exames e poder diagnosticar o problema de tireoide. Tá? O problema da tireoide ele é muito comum, ele é mais comum em mulheres do que em homens, mas é comum nos dois sexos, é uma doença muito prevalente no mundo. E fica às vezes muito subdiagnosticada porque não se pede o exame, que é um exame simples na corrente sanguínea. Ok? Entenderam tudo direitinho? Alguma dúvida? Estou aqui à disposição. Qualquer coisa apareça para a gente conversar. Uma boa noite.